seja bem-vindo ao canal Priscila Guscuma e hoje eu resolvi gravar um vídeo top pra vocês, né? Eu fico fazendo vários conteúdos, trazendo vídeos pra você sobre empreendedorismo, sobre superação, sobre isso, sobre aquilo, e muitas pessoas me perguntam: Priscila, mas quando você começou a empreender, por que você fala tanto de empreendedorismo? Por que a tua missão é ajudar o empreendedor? E nesse vídeo eu falo um pouquinho da minha jornada, de como eu saí de colaboradora e me tornei empreendedora e quais foram os motivos que me fizeram ser essa empreendedora. Então, antes de ir para o conteúdo principal, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse a notificação e também deixasse seu comentário, tá bom? Vamos lá! E hoje eu quero falar para você por que eu comecei a empreender há muitos anos atrás. Eu comecei a empreender aos 22 anos de idade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 36 anos de idade. Vou falar um pouquinho da minha jornada profissional para vocês, como foi até chegar no empreendedorismo. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, minha primeira experiência profissional foi ali como operadora de telemarketing. Então eu lembro que a empresa vendia uns cartões promocionais, eu saía da escola, ia direto trabalhar. Então ali foi a minha primeira experiência com o mercado de trabalho, né? E ali eu fiquei durante um período e eu construí bons resultados ali no período que eu fiquei. E eu entendi ali o quanto eu gostava de lidar com pessoas. Pra mim era muito comum, normal, né? Vender, ligar para as pessoas, oferecer, não tinha problema nenhum quando as pessoas diziam não pra mim, eu ia para o próximo. Eu era ali literalmente uma menina que tava ali realmente pra aprender e me desenvolver. E aí o tempo foi passando. Saí dessa empresa, fui tendo outras experiências. Então, para você ter ideia, eu já trabalhei como operadora de telemarketing. A minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, eu ajudava a minha mãe, eu fazia a unha das clientes e eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou fazer alguma coisa. Quando eu completei 18 anos, eu me despertei ali para fazer uma faculdade. Olha só, dentre a minha família de pai e mãe até aquele momento ali, ninguém nunca tinha pisado na universidade. Eu acredito que era o ano de 2004, 2003, 2004, mais ou menos ali. E ali eu queria fazer uma faculdade. E eu sabia que meus pais ali, naquele momento, não tinham condições de ajudar a fazer essa faculdade. Então a única maneira que eu tinha de pagar essa faculdade era arrumando um emprego, que pelo menos desse para bancar ali a mensalidade. E assim foi, eu consegui um emprego numa indústria. E nessa indústria eu era ajudante geral. Eu entrava às 5 da manhã nessa fábrica, eu ficava debaixo de uma máquina que cuspia plástico, né? A gente fala cuspia plástico, mas eles faziam maletas de ferramentas, gaveteiros, enfim. E ali nessa indústria eu ganhava o suficiente para pagar a mensalidade da minha faculdade. Fiquei 1 ano e meio nessa empresa, até que eu saí de lá e eu fui trabalhar numa gráfica rápida, onde eu fazia atendimento, vendas, eu fazia cartões de visita, fazia tudo ali o que tinha para fazer. Fiquei um período nessa gráfica e a gráfica fechou, fiquei 6 meses só nessa gráfica. Então era um empreendedor aventureiro ali, o meu ex-patrão, ele se aposentou em um segmento e montou aquela gráfica sem experiência nenhuma. E lógico que naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas hoje eu vejo que realmente ele foi um empreendedor aventureiro. Saí de lá, fui trabalhar numa empresa que vendia e alugava impressoras e copiadoras. Lá nessa empresa eu entrei como estagiária para ficar no estoque dessa empresa. E depois eu fui aprendendo outras atividades, porque eu queria aprender, então eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu queria aprender, eu queria ajudar no setor financeiro, eu queria ajudar na recepção, eu queria ajudar na assistência técnica, porque eu nunca gostei de ficar parada. E isso foi me dando o quê? Foi me dando conhecimento sobre o que a empresa fazia. E aí teve ali uma oportunidade de realmente ter um cargo maior na empresa e eu era a única pessoa que conhecia todos os setores da empresa. Então ali aos 20, 21 anos de idade eu me tornei líder pela primeira vez, eu gerenciava uma equipe muito grande de homens, né? Eu também tinha uma equipe de telemarketing também que eu gerenciava.
Então eu digo que foi uma experiência muito rica, foi quando eu comecei a me despertar e ver realmente o meu potencial. Na verdade eu nem vi o meu potencial, né? Eu acredito que o dono da empresa, os gestores é quem viu esse potencial. Porém eu nunca fui preparada para estar naquele cargo. Então também foram momentos desafiadores, onde eu realmente sofri ali vários assédios morais, tanto da parte dos gestores como da parte dos colaboradores, por eu não ter o quê? Algumas habilidades e nem conhecimentos para lidar com aquelas situações, né? Então, tinham conhecimentos técnicos que eu não tinha, tinha conhecimento de liderança que eu não tinha, de gestão que eu não tinha, então eu sempre era cobrada por algo que eu não fui preparada para fazer. Eu me lembro que os 6, 7 primeiros meses ali foram bem desafiadores dentro desse cargo como líder, mas depois eu fui aprendendo. Eu sempre tive dentro de mim erra rápido para acertar rápido, apanha logo para sair daquele sofrimento e fazer o que tem que ser feito. E assim foi. Foi passando o tempo e realmente eu dominava o setor, eu dominava o que eu fazia cada vez mais com excelência, e eu fui ali atraindo outros setores para a minha responsabilidade, e eu fiquei nessa empresa ali durante o período de 2 anos e pouquinho. Foi até que eu terminei a minha faculdade. A minha primeira faculdade foi jornalismo, então imagine vocês, durante 4 anos eu me dediquei, eu realmente comi o pão de água amassou para terminar aquela faculdade. E quando terminou a faculdade, eu não via mais propósito com aquele meu trabalho. Então eu decidi realmente buscar algo na minha área e trabalhar ali como jornalista. Então eu saí dessa empresa e fui trabalhar num jornal. E para minha decepção, esse amor pelo jornalismo durou o primeiro dia de trabalho, isso mesmo. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar nesse jornal, eu me decepcionei muito com a carreira, como as coisas funcionavam no mercado de trabalho, como que era o jogo realmente de campo, né? Que aquele romantismo que eu tinha aprendido na faculdade não era o que era praticado. E eu me lembro que eu fiquei muito frustrada com tudo isso, dizer, meu Deus, eu dediquei 4 anos da minha vida, abri mão de tantas coisas para fazer essa faculdade. E aí toda a pressão, né, ao redor também, as pessoas falando, mas estudou pra quê? Estudou pra quê? E aquilo me deixava cada vez mais frustrada. Mesmo assim, eu fiquei 1 mês ainda nessa empresa, né, como jornalista, só que depois não dava mais. Saí de lá e fui trabalhar numa indústria do ramo de papel, onde a minha contratação foi para estruturar o setor comercial. Ali foi quando eu descobri a minha veia, a minha paixão pelo empreendedorismo. Então eu tinha que recrutar representantes do Brasil inteiro, eu tinha que treinar esses representantes, eu tinha que preparar tabela de preços, eu tinha que fazer tudo, porque a empresa não tinha nada no comercial. E ali eu comecei a me despertar e ver muito do meu potencial. E aí eu fiquei nessa empresa durante 1 ano e meio e com aquele desejo assim, poxa vida, se eu tô fazendo tudo isso aqui, eu posso fazer algo pra mim, eu posso criar a minha empresa. Qual era o meu pensamento, gente, naquele momento? É o pensamento que muitos empreendedores têm. Eu quero montar a minha empresa porque eu quero ter mais tempo, mais dinheiro, eu não quero ficar obedecendo ordens, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E eu sempre fui uma pessoa inquieta, mesmo quando eu trabalhava dentro das empresas, que eu era colaboradora, eu sempre queria fazer as coisas diferentes, eu sempre queria inovar, eu sempre queria quebrar a rotina, eu sempre queria fazer algo diferente. Muitas vezes eu era ali realmente bloqueada, né? Porque eu não entendia o todo da empresa, eu entendia do meu setor, eu não tinha percepção do quanto as minhas ações também provocavam mudança em outros setores. Mas o meu pensamento de colaboradora era, não, esse dono da empresa não sabe de nada, esse cara nem fica aqui e tá falando que isso não dá certo. E assim, eu sempre questionei a visão ali dos meus patrões, né? E aí, dentro dessa indústria, eu comecei a intraempreender, que era ali desenvolver algumas áreas na parte da comunicação. Aí eu comecei a falar assim, poxa, isso é legal, isso é bacana. A empresa ia participar de alguns eventos, eu fazia releases de assessoria de imprensa, e ali eu comecei a me descobrir. Aí eu peguei e pensei, poxa vida, eu posso montar uma empresa, eu quero montar uma agência de comunicação, onde eu possa linkar tanto a parte da assessoria de imprensa, como eu posso linkar ali a parte da criação de sites. Na época,
acho que era 2005, 2006, estava se iniciando essa questão das empresas terem site, das empresas começarem a se preocupar com essa posição na internet. E eu ali fui entendendo muito de fuçar mesmo, e eu comecei a construir sites de forma autodidata mesmo, aprendi sozinha e comecei a oferecer para essa empresa, e aí eu comecei a oferecer para algumas outras que eu conhecia já, e as coisas começaram a fluir. Então, a minha migração para o empreendedorismo foi uma transição. Eu trabalhava numa empresa, comecei a prestar serviços de criação de sites e comunicação para as empresas que eu conhecia. E aí eu decidi sair dessa empresa e montar minha primeira empresa, foi uma agência de comunicação e marketing. Lembra que eu falei para vocês que eu montei uma empresa porque eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais dinheiro e eu queria ter liberdade de fazer o que eu quisesse sem ter um dono da empresa falando para mim o que fazer? Pois bem, fui montar minha empresa, né? Só que tem coisas no empreendedorismo que ninguém conta pra gente, e ninguém tinha me contado, que as únicas coisas que eu não teria seria o que eu mais buscava. Eu não tinha mais tempo, porque eu tinha que trabalhar muito mais, eu não tinha hora para chegar e não tinha hora para sair da empresa. Eu não tinha mais dinheiro, porque naquele momento, no início da empresa, tudo que entrava era para reinvestir na empresa, então muitas vezes eu não tinha prolabore no final do mês, eu não tinha férias, já terceiro, não tinha nada, gente, nada. E eu não tinha liberdade. Porque assim, quando você começa a empreender, o teu cliente, o teu mercado é quem vai ditar praticamente as regras. Você é novo no jogo, você não conhece. Então, eu não tinha liberdade de escolher os clientes, eu não tinha liberdade de fazer o que eu muitas vezes achava certo, porque o cliente estava pagando, aí vem aquele velho jargão, o cliente tem razão. Então, eu não tinha essas três coisas que eu mais buscava. E ali foi muito desafiador no começo da empresa, e com 2 anos ali a gente já tinha se estruturado, já tinha crescido legalzinho, eu já tinha uma equipe de 7 pessoas e já tinha os resultados bacanas. Só que nesse momento, com 2 anos de empresa, eu comecei meio que dar uma relaxada, né? Eu comecei a achar que já estava tudo bom, que já estava tudo favorável, e foi ali que eu quebrei a minha empresa pela primeira vez. Não é fácil você empreender sem apoio, sem conhecimento, sem direcionamento. As pessoas que participam dos meus treinamentos, das minhas palestras, conhecem um pouco mais detalhadamente essa história, mas estou gravando esse vídeo aqui para você entender como eu resolvi empreender, né? Então, depois que eu quebrei a primeira vez a minha empresa, eu tive que buscar conhecimento e entender o porquê que dentro do mesmo país, da mesma economia, algumas empresas davam certo, outras empresas não davam certo, porque que os meus concorrentes conseguiam crescer e eu não conseguia crescer. E aí eu fui identificando que o grande diferencial era o empreendedor. Não é o seu mercado, não é o seu concorrente, não é o seu cliente. A única diferença que tem dentro da sua empresa é você, é o seu pensamento, é realmente aquilo que você está fazendo pelo teu negócio. Eu fui buscando mais conhecimento, fui tendo mais curiosidade em ler e pesquisar pessoas de sucesso, e aí eu comecei a entender que eu não sabia lidar com os números da minha empresa. Eu era da área de humanas, gostava de vendas, gostava de marketing, mas quando era para eu sentar e ver ali os números, os relatórios da minha empresa, vendas, faturamento, lucratividade, precificação, eu não conseguia. E a minha justificativa era, eu não gosto dos números, eu não gosto dos números. Então, nesse momento aí eu entendi que eu precisava aprender a gostar. Tem coisas que você não gosta de fazer, mas você precisa aprender a gostar para salvar sua empresa. Nesse momento eu fui buscar uma especialização em matemática financeira para literalmente conhecer os números do meu negócio. Começamos a crescer novamente e a decolar novamente. E assim foi se construindo a minha trajetória. Tem ali uma outra parte da história, que é quando eu quebro a minha segunda vez, e eu vou gravar qualquer dia um outro vídeo para falar para vocês como foi essa experiência para mim e como foi dolorosa, mas também foi algo que me trouxe aqui hoje para falar com você sobre empreendedorismo, porque eu sei realmente quais são as dores do empreendedorismo, eu sei o quanto você
tem desafios para lidar com as suas próprias emoções, com os seus próprios pensamentos. Eu sei o quanto é desafiador acordar todos os dias buscando uma solução. Eu sei o quanto é desafiador ter uma equipe que talvez não está na mesma sintonia e energia que você. Eu sei o quanto é desafiador negociar com fornecedores que só está vendo o lado dele e não está vendo o seu. Eu sei o quanto é desafiador lidar com uma família que não te apoia no empreendedorismo. Eu sei de tudo isso. Por quê? Porque eu já estive aí do outro lado, certo? Então, esse foi um vídeo para mostrar um pouquinho por que eu resolvi empreender e como eu resolvi empreender. E eu espero que um dia a gente possa se encontrar aí, talvez num evento online, num evento presencial, que é onde eu falo ali detalhadamente da minha história e muitas pessoas se identificam ali com o momento que elas estão ou com o que elas já passaram. Porque quando eu trago vídeos para o canal, quando eu trago conteúdo para o canal, não são coisas que eu pego no livro e venho aqui falar para vocês. São coisas que eu já vivenciei, são coisas que eu vivencio e hoje eu consigo ter ali o grande presente, a grande honra de ajudar centenas de empreendedores a melhorarem eles, em primeiro lugar, se fortalecerem como pessoas e também melhorarem as suas empresas, desenvolvendo os seus times, tá bom? Então, olha só. E você ainda que não se inscreveu no canal, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aqui pra mim o seu comentário, o que você aprendeu com esse vídeo ou o que você se identificou, tá bom? Ó, beijo no coração, até o próximo vídeo.